Olá, começa agora a Entrevista da Hora e a nossa convidada de hoje é a Denise Maria Dota Abech, que é médica endocrinologista e responsável pelo ambulatório da Assembleia Legislativa. O nosso assunto de hoje é qualidade de vida no trabalho. Muitas vezes as pessoas pensam muito em se qualificar profissionalmente, mas esquecem de ter uma vida saudável para se manter no trabalho. No próprio trabalho. Né? Exatamente. A preocupação é que a pessoa se sinta bem no trabalho também, né? Além da qualidade de vida fora do trabalho, que seria exercício físico, alimentação, que no trabalho ela se sinta bem também. O que a gente pode fazer para melhorar essa motivação e melhorar a qualidade no trabalho, né? Então, nós temos aqui na Assembleia um programa que é ginástica laboral em vários setores. Então, existe uma fisioterapeuta que passa de setores em setores todos os dias, em determinados horários, e faz ginástica laboral, alongamento. Então, a gente instrui que os funcionários participem. Isso começa o dia bem, né? Então, assim, você já faz uma ginástica, começa motivando os funcionários. Isso é importante em toda empresa, tanto a pública quanto a privada. Exatamente. Nós temos uma preocupação de cuidar da saúde como um todo, do servidor todo, né? Tanto de saúde pública como privada. Então, cada vez mais, os programas que eram da iniciativa privada estão entrando no setor público. Além da ginástica laboral, nós dispomos aqui no ambulatório de acupuntura também, que é também alguma coisa que pode nos auxiliar a diminuir tensão, estresse, dores musculares, dores ósseas. Então, a acupuntura tem nos ajudado bastante também. A senhora está aqui na Assembleia há 17 anos, Sim. Né? Durante esse período, houve uma evolução, o trabalhador, ele está se preocupando um pouquinho mais com sua própria saúde ao invés do trabalho do dia a dia? Eu acredito que sim. As pessoas procuram muito o ambulatório para consultar. Nós temos campanhas preventivas de diabetes, de hipertensão, campanha da próstata, campanha da mama. Então, nós motivamos o trabalhador a se preocupar. E eu acho que essa devolutiva está sendo boa, porque eles têm vindo consultar para cuidar da saúde. Né? E para quem está em casa, quais os cuidados básicos? Por exemplo, alguém que está ali no dia a dia e se esquece de fazer uma caminhada, por exemplo, tem uma vida sedentária. Então, assim, eu acho que muito importante é alongar de manhã cedo, né? Tem pessoas que têm mais idade, têm mais tempo, então, assim, tem até pacientes que me falam, olha, de manhã, doutora, eu olho para o sol e alongo. Então, isso é uma coisa legal. Você começar o dia bem, olha para a claridade, para o sol, alonga, pega sol, porque as pessoas não pegam sol, e o sol é uma fonte importante da vitamina D, que é muito importante para os nossos ossos. Até para diabetes ela é importante. É a retenção da vitamina D? A vitamina D, ela só vem do sol. Então, para a pessoa captar a vitamina D, ela tem que pegar um pouco de sol por dia. É importante falar isso porque o sol tem que ser sem protetor solar. Então, você pode passar o protetor no rosto e não passar nos braços e fazer um alongamento, uns 15 ou 20 minutos de alongamento. Isso vai ser bom para a sua saúde já, né? Então, a gente tem que cuidar. São pequenos detalhes que podem fazer bem. Então, se você não pode caminhar, alonga ou faz a caminhada 2 ou 3 vezes na semana. Você sabe que tem um estudo mostrando que 15 minutos a 30 de caminhada 3 vezes na semana, quer dizer, não é nada, né? Quem é que não pode caminhar meia hora 3 vezes por semana, diminui o risco de diabetes. Só isso. Então, são coisas simples que no nosso dia a dia a gente pode colocar. Né? Isso para o começo do dia. Para o final do dia, existe alguma dica para o final do dia? Que é o momento que a pessoa está mais estressada, em função da carga do dia inteiro. Isso. Porque eu acho que assim, a gente tem que evitar o jantar, né? A alimentação pesada, copiosa, fritura, né? Bebida, café, que é muito estimulante. Então, assim, evitar que é muito comum essas em todas as empresas. Exatamente, que a pessoa toma café todo dia, né? E às vezes no final do dia também. Então, evitar de tomar muito café, de usar drogas que estimulam, tipo guaraná ralado, do meio da tarde para frente. Evita, as pessoas têm muito hábito de usar. Então, atrapalha o sono? Atrapalha o sono. É um estimulante, aí depois a pessoa não dorme, aí não produz direito, né, no outro dia. E o chamate, que é muito comum também as empresas servirem. Isso, Então, assim, eu acho que até um determinado horário do dia o chá é interessante. Depois, o chamate é estimulante também, né. E muito açúcar, que geralmente em locais públicos oferecem café, o chá, mas com muito açúcar. A gente tem cuidado de pedir que sirvam nos setores o café pelo menos sem açúcar, né. O chamate é mais difícil de preparar sem o açúcar, mas eles podem preparar também, né.
E em geral, no serviço privado e público, mas o público parece que o chá é muito doce, né? Não é? Então, assim, a gente tem que cuidar a quantidade de açúcar que a gente se expõe, que é um açúcar que você não enxerga, né? Está ali e você não enxerga, vai tomando aquele chazinho, o café o dia todo, né? E o açúcar está entrando. E quais as consequências para o organismo desse excesso do chá mate, do café e do açúcar? Então, o aumento do metabolismo, então assim, acelera a pessoa. Então isso vai mexer no seu sono, você não vai dormir bem. Não dormindo bem, não acorda bem, né? Então assim, está estimulado, qualquer susto que passa acelera o coração, dá taquicardia. Então, só vai dar problemas no futuro, né? Então a gente tem que cuidar, tudo que é excesso faz mal mesmo, né? Então vamos evitar. Ao longo do dia, normalmente, em função até da dificuldade de deslocamento, as pessoas não vão mais para casa almoçar. As pessoas almoçam em locais públicos, em restaurantes, enfim. Que tipo de alimentação buscar nessa hora? É importante observar o restaurante? Quais as observações que devem ser feitas? Então, assim, o ideal, restaurante é aquilo que tenha bastante verdura, bastante salada, grelhados, né? Que você não tome um refrigerante, que tome um suco ou uma água. Então, evitar a comida pesada, né? E assim, cuidar, logicamente, com a higiene do restaurante também, né? Então, acho que mais essas questões, hoje já está muito melhor, né? Então, assim, tudo que é lugar, a gente já tem restaurantes bons aquilo, mas antes não tinha. Então, e se a pessoa quiser, ela pode ela mesma levar, né? Ela pode levar a sua alimentação, sua salada, sua fruta, sua verdura, né? E fica lá, de repente, um grelhadinho. Existe, assim, algum exame específico, uma especialidade médica, como a endocrinologia, por exemplo, que a pessoa deve procurar para quem quer começar a se cuidar? A nossa especialidade, a endocrinologia, ela cuida da obesidade, do colesterol, do triglicérides e do diabetes, além de doenças hormonais. Então, a nossa especialidade ela está muito, digamos, em alta, porque todas essas doenças estão em alta, né? São doenças epidêmicas, né? Diabetes é uma epidemia hoje. Então, o que acontece? Na verdade, se a pessoa puder começar ou pelo endocrinologista ou pelo cardiologista, que vai ter uma ideia geral das coisas, acho que é bem importante, viu? Até porque limita a longevidade. Exatamente. Todas essas doenças citadas, né? E assim, pequenas ações podem representar muito. Por exemplo, se você puder fazer também uma hidroginástica, né? Se você cuidar o peso, as suas articulações não vão ficar lesadas, porque a sobrecarga das articulações pesa muito no final da vida, né? Então fica aquela pessoa que tem problema no joelho, que tem problema na coluna, que tem problema no braço. Por quê? Porque não se cuidou a vida toda, né? Então essas coisas são passíveis de prevenir, né? Ao longo do dia, um cochilo faz bem ao longo do dia de trabalho? Assim, 15 minutos, 10 minutos faz a diferença na vida de quem trabalha? Alguns trabalhos mostram que um descanso entre os turnos faz muito bem e aumenta a produção do trabalhador, né? Então isso é importante também. Tem algumas empresas que têm até sala de repouso, que é uma coisa muito interessante, né? Que você pode deitar, ler um livro ou descansar numa rede. Tem empresas grandes privadas que têm até essa sala de repouso. No serviço público a gente não vê muito ainda isso, mas é interessante. E uma outra coisa é que a gente faça pelo menos uma avaliação anual da saúde. Vá ao médico uma vez ao ano, faça um check-up bem criterioso, né? Porque aí a gente vai conhecer a realidade e vai tomar ações preventivas em cima da saúde. Não precisa ir no médico toda semana, mas uma vez por ano ou a cada 6 meses é importante. Para finalizar, eu gostaria que a senhora colocasse mais algumas dicas sobre qualidade de vida no trabalho. No trabalho. Algumas coisas que a gente tem que começar a cuidar mais é sobre ergonomia, né? A adequação das mesas. O que é a ergonomia? A ergonomia é você se posicionar bem para trabalhar, você ter um hábito saudável de posicionamento, de cadeira adequada, de mesa adequada, para que o trabalho não judie de você, ou seja, você não fique com uma postura inadequada ao trabalhar, né? E que você não sobrecarregue o braço ou a perna, que você tenha um espaço adequado para você circular no trabalho. Então, a ergonomia é muito importante. A gente vê cada vez mais a preocupação de organizar essa questão da ergonomia nas empresas, principalmente públicas, que não havia isso antes. Então, acho que a ergonomia é uma coisa fundamental.
E além disso, esses cuidados da alimentação. A gente vê muita gente comendo lanche fora de hora, lanche calórico, salgado, bolo de queijo. Então, assim, a gente vê muito erro alimentar no trabalho, né? Então, a gente gostaria de pedir, leva uma fruta, leva um iogurte, né? Então, assim, muda um pouquinho essa questão de comer só farinha e gordura. Mudar o hábito, né? O hábito alimentar não é uma coisa que pese você levar uma maçã para comer no trabalho, não é? Tá? Ok, muito obrigada. Esta foi a Entrevista da Hora. Até a próxima.